você puder me acompanhar aí, coloca aí. Êxodo 32, 32. A primeira vez que vai falar sobre o livro da vida é nessa passagem. Moisés que traz essa revelação, porque até então ninguém tinha falado no livro, ninguém tinha comentado sobre o livro. E o livro da vida, quem vai falar isso é Moisés pela primeira vez. Moisés vai falar Êxodo 32, 32. Está 22. Moisés vai falar sobre isso, sobre o livro. Agora, a Bíblia fala assim: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Deus tudo, Ele escreve no seu livro. Deus escreve todos os nossos passos. Todos os nossos passos estão escritos por Deus. Tudo que nós fazemos, Deus está escrevendo. Tudo que nós fazemos na obra dEle, Ele está escrevendo. Tudo que nós fazemos de bom, Deus está escrevendo. E Moisés, ele tem uma grande revelação. E ele fala com Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor for matar o povo, tira o meu nome do livro. Tira o meu nome do livro. Então, como Moisés sabia que Deus poderia tirar o nome do livro? Moisés teve um contato muito íntimo com Deus naqueles 40 dias. Então Deus disse, versículo seguinte, 33. Deus disse, eu vou riscar, olha só, repita comigo no 3, não, com 3, toda a igreja lendo junto, 1, 2, 3. Então Deus falou a Moisés, aquele que pecar, eu vou riscar. Que livro é esse? É o livro da vida. É o livro da vida. Por que o povo ia ser riscado? Porque o povo colocou um bezerro no lugar de Deus. A pessoa mais importante tem que ser o nosso Deus. Tem que ser Jesus na nossa vida. A pessoa mais importante tem que ser Jesus na nossa vida. Ah, pastor, para mim a pessoa mais importante é a minha esposa. Ah, pastor, para mim a pessoa mais importante é o meu trabalho. Ah, pastor, para mim a pessoa mais importante é o meu filho. Irmão, se fosse mais importante, Deus não tinha pedido Isaac. Se fosse mais importante, Deus queria ver a fé de Abraão. Deus queria ver se Abraão amava verdadeiramente a Deus. Então eu digo para você, a pessoa mais importante da tua vida tem que ser Deus. Você não pode negociar a sua salvação com a tua esposa, com o teu esposo. Você não pode negociar a tua salvação com a igreja. Você não pode negociar a tua salvação com as coisas desse mundo. Sabe por quê? Daqui a pouquinho, tudo vai passar e nós estaremos diante de Deus. Nós estaremos diante dEle. E tem vários versículos aqui na Bíblia que falam sobre isso. E teve um outro homem que teve uma revelação desse livro, e o nome dele foi Davi. Davi teve uma grande revelação sobre o livro. Davi teve uma grande revelação, não só do livro, mas também sobre Jesus. Aquele que iria vir após a sua morte. Davi teve grandes revelações, porque Davi era rei. Mas antes de ser rei, Davi era um profeta, Davi era um levita. Davi era um homem que tinha muita intimidade com Deus. E ele vai registrar isso no Salmo 69. Salmo 69, versículo 28. Davi vai registrar lá. Coloca aí para mim. Preste atenção aqui que você vai ver. Davi, ele registra tudo. Davi registra em Salmos. Davi era um homem que gostava muito de escrever. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Davi era um homem que sabia, o que era certo, o que era errado. Davi, ele, antes de ir para uma batalha, ele consultava o Senhor.
Davi, ele estava sempre íntimo de Deus. Até quando Davi pecou, ele sabia atrair a glória de Deus. Davi, ele tinha uma grande condição de, no momento, errar e contornar a situação, porque o Espírito de Deus era sobre ele. A Bíblia fala sobre isso. E aqui, ó, Salmo 69, 28. 28. Coloca aí para mim. Olha só. No 3 a igreja. 1, 2, 3. Irmãos, Davi teve revelação sobre o livro de Deus. Davi teve uma revelação sobre o livro de Deus. Davi teve revelação do Messias, de Jesus. Davi teve uma grande revelação que você vai ver. Antes, lá no passado, Davi já sabia sobre o futuro. Porque aqueles que têm intimidade com Deus, Deus revela o futuro. Deus revela o futuro. Pastor, eu não sei qual é o meu futuro. Eu não sei para onde eu estou caminhando. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu estou andando sem direção. Irmãos, o primeiro propósito da nossa vida é a salvação. O primeiro propósito da nossa vida é a salvação. Não adianta você vir para essa igreja, não adianta você ir para a célula, não adianta se você não tiver um encontro pessoal com Deus. Não adianta você passar por essa vida, irmãos, e depois não encontrar Deus. Aí Deus falar, imagina o anjo na porta, com os nomes, e você lá ansioso. Vai ser assim. Apocalipse vai dizer. Vai ser assim. O anjo, você imagina ele com uma lista na mão. Porque a Bíblia não fala nem anjo, a Bíblia fala de Jesus. Jesus com a lista na mão. O apóstolo João, lá no Apocalipse, ele tem uma visão. E ele fica muito triste. Se você colocar no capítulo 5 aí, a gente acompanha. Apocalipse capítulo 5, coloca aí para a gente acompanhar. Auxilia ele aí, pastor Edmilson. Apocalipse capítulo 5, você vai ver que João teve uma visão. E ficou triste com essa visão. Ele ficou muito triste. Porque havia um livro. E nesse livro, ninguém era digno de abrir o livro. Olha só. Eu vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Pode passar. E vi um anjo forte, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ele ficou triste, irmãos. Isso, já vou ler já. Ele ficou triste, chorou, lamentou. Irmãos, foi um lamento, porque tinha o livro, mas ninguém abriu o livro. E na visão ele chorava, porque não havia um. Mas chega um ancião para ele. A Bíblia fala aí que chega um ancião e fala assim: João, não chora. Eu imagino João falando: por quê? E ele fala assim: ó, eu achei um que pode abrir esse livro. Eu imagino João: quem é? É Adão? É o primeiro? Ele fala: não, não é Adão. Quem é que pode abrir esse livro? Se não for Adão, de repente é Noé, um homem justo, reto. Ele fala: não, não é Noé. Ah, então é Enoque então. Não, porque Deus tomou para si, não é Enoque. Então quem é esse homem? É o pai da fé Abraão? Não, não é o pai da fé Abraão. Então quem é? É o lutador? O Josué? Não, não é o Josué, o homem mais manso da terra. Aquele que ficou 40 dias com o Senhor, Moisés? Não, não é esse. Então quem é? Aí ele fala assim: é o leão da tribo de Judá.
É o leão da tribo de Judá. A Bíblia fala, aquele da raiz de Davi. Aquele da raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Irmãos, esse livro está na mão de Deus. Deus, ele pega, ele coloca o nome. Mas se a gente se desviar do caminho e se dar aos prazeres da carne e se desviar a nossa atenção de Jesus, nós podemos ser riscados do livro da vida. Nós podemos perder a nossa salvação. E como muitos foram embora nessa época, muitos foram embora, familiares, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós trabalhamos, pessoas que nós convivemos, e nós estamos aqui, às vezes, será? Eu sou escolhido de Deus, vou viver até os 90. E Deus está falando, desperta, porque aqui é um mundo de ilusão, você está aqui de passagem, e na eternidade você vai viver para sempre. E lá terá o que, irmãos? Louvores instantâneos, direto do Espírito Santo. Quando olhar para a beleza de Jesus, a beleza do próprio Deus, nós vamos ver os 24 anciões adorando. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Davi teve muita revelação sobre isso, irmão. Quando você pega o Salmo 24, lá no versículo 7, você vai ver um negócio. Quer colocar? Pode colocar, pode me acompanhar. Você vai ver Davi falando assim, ó. Davi, ele tem uma revelação chave. Quem é esse, o Rei da Glória? Ei! Ele fala assim, ó. Os anjos, ó. Quem é esse, o Rei da Glória? Eu fico imaginando aqui, ó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Que portas são essas? São os anjos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Ó entradas eternas. Há uma barreira desse mundo para o outro mundo. Não entra qualquer um. Aí ele fala assim, e entrará o Rei da Glória. Ó o anjo agora, no verso 8. Passa para mim. Quem é este o Rei da Glória? Aí você pensa, o anjo não sabe quem é o Rei da Glória? Para pensar, quem é este o Rei da Glória? Sabe por quê, irmãos? Quem era a estrela da manhã? Quem era a alva? Quem era o esplendor? Lúcifer. Então o anjo fala assim, quem é este o Rei da Glória? Porque acima de Lúcifer está quem? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E ele está acima. E o anjo fala, quem é esse o Rei da Glória? Aí ele fala, você não sabe? É o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Aí eu imagino as portas se abrindo e Jesus entrando. Irmãos, que glória no céu. Que honra. Quando você vê a passagem do filho pródigo, você vê a honra de Jesus falando de um filho que estava fora dos caminhos, quando volta para o Senhor. Você imagina um filho que anda na disciplina, faz tudo que o pai manda, e quando chega no céu, a Bíblia vai dizer assim, ele poderia ser igual a Deus, mas não se usurpou, antes se humilhou. Aí sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou dar para ele que todo nome, toda língua vai ter que se dobrar e dizer que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Nós não podemos perder a nossa salvação, nós não podemos perder a nossa casa, nós não podemos perder a nossa família, nós não podemos ficar de oba-oba. Nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Oh Deus! Porque será um momento de felicidade, irmãos, mas será também um momento de tristeza, porque Apocalipse vai dizer que naquele grande dia, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, coloca aí, naquele grande dia não vai ser algo assim, muito simples, não vai ser muito simples. Por quê, pastor? Aqui ó, eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
preste atenção agora. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, mas não é o livro ainda. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Deus escreve a tua história. Deus escreve os teus atos. Deus escreve tudo que você faz, segundo as suas obras. E tem muita gente que fala assim: pastor, eu tenho uma grande fé. Para ter fé tem que ter obra. Então como é que eu faço para ter fé? Tem que estar no meio da obra. Porque a fé é acrescentada no meio da obra. Enquanto você está ativo, fazendo alguma coisa, a tua fé está sendo acrescentada. Deus está anotando. Deus está anotando tudo. E Davi também vai falar isso. Davi também vai falar isso lá em Salmos. Senhor, o Senhor anota todas as minhas vagueações. Por onde eu ando, o Senhor anota. Por onde eu passo, o Senhor anota. Davi fala isso. O Senhor anota tudo no seu livro. Deus, Ele está anotando tudo. Irmãos, e olha só. Olha o que ele viu. Deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram aos mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. No lago de fogo. Pastor, que palavra! Essa palavra é para você guardar no seu coração. Essa palavra é para você meditar nela de dia e de noite. Essa palavra é para você colocar dentro e ter certeza que você está fazendo de tudo para ir para o reino de Deus. Porque naquele grande dia o anjo vai estar na porta dizendo assim, você imagina, Roberto da Silva, ele, presente, glória a Deus, glória a Deus. Você imagina, Antônio Joaquim, glória a Deus, aleluia. Aí ele fala assim, Severino, glória a Deus, eu estou aqui. Aí está lá Severino, Antônio Joaquim, Roberto da Silva. Ué, cadê o restante do povo? Cadê o restante do povo? Acabaram-se os nomes. Eu sei que tem muita gente aqui, mas a Bíblia vai dizer, aqueles que não foram achados no livro, estão no lago de fogo. E eu quero que o teu nome esteja lá. Eu quero que a tua família esteja lá. Eu quero que os teus filhos estejam lá. Eu quero que essa igreja esteja lá. Eu quero que toda essa casa esteja lá. Porque o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. O teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Vão chamar o teu nome. Vão chamar o teu nome e você vai dizer, glória a Deus, presente, eu estou aqui, porque Deus é um Deus de misericórdia. O que eu tenho que fazer, pastor? Não se aparte do livro dessa lei, nem de noite, nem de dia. Estou cansado, vai para a obra, irmãos. Pastor, estou fadiga, vai para a célula, irmãos. Vai para onde tem a palavra de Deus. Vai para onde tem a unção de Deus. Vai para onde tem, irmãos, os estatutos de Deus. Prega, fala, profetiza, canta. Porque enquanto tu está cantando, está salmodiando, o Espírito de Deus está te enchendo. O Espírito de Deus está enchendo a tua casa. A unção de Deus está vindo sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus está te fortalecendo. E o teu nome vai ser chamado naquele grande dia. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite falando contigo. Eu vou chamar o teu nome. Eu vou chamar a tua casa. Eu vou chamar a tua família. Não desanime. Levante a tua mão. Porque Deus está te chamando pelo nome. Aleluia. Ô Espírito Santo. Deus está te chamando pelo nome. Deus, Ele tem o teu nome na palma da mão dEle.
Pastor, está só no livro? Não, Isaías vai dizer no capítulo 49 que o nome dele está gravado na palma da mão. Na palma da mão. Pode ser que uma mãe se esqueça de você. Pode ser que a sua mãe se esqueça de você, que é algo quase que impossível. Mas mesmo que ela se esqueça, Deus não se esquece de você. Há sempre uma palavra de Deus, há sempre o escape de Deus, há sempre uma Shekinah de Deus, há sempre uma fumaça, uma brasa, um abraço do Espírito Santo, querendo uma intimidade maior contigo, querendo te levar para uma nova vida, querendo te levar para um próximo nível, e nós precisamos sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, porque o primeiro propósito é a salvação. E o segundo, pastor, levar as pessoas a Cristo. O que é que ele fez? Na introdução, vamos lembrar, ele separou de 2 em 2 e fala, vai fazer a grande comissão, aquilo que eu vos ensinei. Aí eles ficaram maravilhados, os demônios nos obedecem em teu nome. Ele fala, não se alegre com isso. Não se alegre com isso. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus, ele sempre vê além. Jesus, ele sempre vê além. E o que tem além nessa noite é o meu nome, é o teu nome escrito no livro da vida. Oh, aleluia. Sabe por quê, irmãos? O ego vai passar. A casa vai passar, o teu bom salário vai passar, as tuas joias vão ficar, e daqui a pouco nós estaremos cantando cânticos na hora vindo assim do Espírito Santo, e o teu Espírito dele, o Espírito dele vai se conectar com o teu, e você vai sentir Jesus na frente daquele coral, e os 24 anciões ali adorando, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Está cheio da glória dele, e vai estar cheio da glória dele na tua vida. Pode começar a ensaiar, porque ele é santo, ele é digno, ele é poderoso, e você vai estar lá naquele dia, a tua casa vai estar lá naquele dia, e nós vamos dizer a ele, bendito seja o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, o Rei da glória, o Rei da glória. Levante a tua mão e adore o Rei da glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Bendito é o teu nome, Rei da glória. Faça-se presente aqui. Anote os nomes do teu livro. Anote o nome no livro dos livros. O livro da vida, o livro da vida, o livro da vida. Este é o Rei da glória. Este é o Todo-Poderoso, o Senhor da batalha. Ele não perde uma batalha, ele não perde uma luta. Pastor, eu perdi essa semana, mas ele tem uma palavra para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, eu errei, eu pequei. Ele diz, filhinho, não pequeis, mas se pecaste, tem um advogado justo que está à destra do Pai intercedendo por vós. Jesus de Nazaré, ele está à destra do Pai, e ele é o teu advogado, ele é o teu guia, ele é o teu redentor, ele é o pão vivo que desce do céu e alimenta a tua alma, alimenta a tua casa, alimenta o teu espírito, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, e você vai sentir a glória dele nessa noite. Fica de pé comigo.